O texto para nossa reflexão neste dia está no profeta Malaquias, no capítulo 1, versículo 7 ao 14, e eu peço para que você abra o seu aplicativo, a sua Bíblia, para dar uma olhada neste texto. E baseado neste texto, eu quero propor o seguinte tema: quando o culto se torna uma ofensa. Pois bem, quero começar dizendo a você, que talvez você concorde comigo, é que vivemos em uma geração que fala muito de adoração, mas pouco de reverência. Malaquias nos confronta com uma pergunta que é essencial. Deus está satisfeito com o culto que lhe oferecemos? O profeta Malaquias confronta o sacerdócio pós-exílico por, na verdade, profanar o nome do Senhor por meio de um culto corrupto, mecânico e irreverente. Mas olhando aqui para o texto no original, nós temos algumas palavras que eu gostaria de destacar que são essenciais, que são chaves. No verso 7, por exemplo, você tem aqui a palavra profanais. Significa, na verdade, tornar comum, contaminar, desonrar. A ideia é retirar algo da esfera do sagrado e tratá-lo como algo trivial. Os sacerdotes estavam, na verdade, banalizando aquilo que era santo. Outra expressão que aparece aqui é pão imundo. Não se trata apenas de pão literal, mas de toda a oferta sacrificada, apresentada de forma impura, defeituosa e indigna. No verso 12 você tem uma outra expressão que aparece aqui, é desprezo. Bazar, verbo forte que significa, na palavra hebraica, tratar com desdém, considerar sem valor. Eles não negavam a Deus verbalmente, queridos, mas o desprezavam por suas ações e atitudes. E ainda no verso 14, outra palavra que aparece aqui é maldito. Maldito, que é um termo pactual, frequentemente usado para indicar juízo divino sobre a quebra consciente da aliança. Sabe de uma coisa? Nada desonra mais a Deus do que oferecer-lhe o que custa pouco ou que não serve para mais nada. Os sacerdotes conheciam, percebam a lei, mas negligenciavam deliberadamente, tornando o seu pecado ainda mais grave diante de Deus, diante do Senhor. Deus não aceita sobras, meu irmão e minha irmã. Um culto que não nasce do coração é uma afronta à sua majestade. O problema aqui não era, portanto, a ignorância, mas hipocrisia religiosa institucionalizada. O povo havia retornado do exílio, lembre-se disso. O templo fora reconstruído, mas a paixão pela glória de Deus havia desaparecido. O culto tornou-se, na verdade, para eles cansativos, como você vai observar no versículo 13 aqui. Além de cansativo, rotineiro e interesseiro. Quando o culto se torna um fardo,
é sinal de que Deus já não ocupa o centro do coração. O povo oferecia e os sacerdotes aceitavam animais cegos, coxos e doentes. Algo que nem um governador humano aceitaria, o que diz o versículo 18 aqui, amados. Isso expõe uma verdade poderosa. A forma como tratamos a Deus revela o quanto o valorizamos. O problema em Malaquias não era a ausência de culto, mas na verdade a ausência de temor do Senhor. E permita-me fazer-lhe algumas poucas perguntas neste instante. A primeira delas é: tem você oferecido a Deus o melhor ou apenas o que sobra? A segunda pergunta é: sua adoração é movida por amor ou por obrigação? E a terceira e última pergunta é: o culto tem sido um prazer ou um fardo para ti? E quero concluir essa breve meditação. Quero lhe dizer que Deus não mudou. Ele continua, repito, rejeitando um culto vazio e aceitando corações quebrantados. Hoje, o Senhor nos chama ao arrependimento e à restauração da verdadeira adoração. Meu irmão, minha irmã, que não ofereçamos mais sobras, mas nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Rei das Nações. Malaquias, no versículo 14, conclui dizendo: porque eu sou grande Rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? E continue orando pelo nosso ministério aqui. E peço a sua cooperação, tá certo? Ore por mim. Então, o meu número é 51 980 33 9272. Querendo entrar em contato comigo para orar, passa um zap, tá bom? Para nós orarmos juntos. Eu preciso da sua oração. Um grande beijo no seu coração, Pastor Tarciso Sará.